Então, só para recapitular o que nós fizemos na aula 14, no final da aula 14, então nós tínhamos, só para recapitular, no final da aula 13 e aula 14, a gente tratou da eletrodinâmica em 5 dimensões, um termo não linear do Chern-Simons. Então, a gente usou o termo de Chern-Simons, né? Quer dizer, a formulação do Chern-Simons para mostrar que em 5 dimensões, necessariamente a eletrodinâmica não linear. Eu tinha deixado também, eu acho que na aula não anterior, na aula anterior à anterior, as referências para quem quiser aprofundar em eletrodinâmica não linear dos cursos que a gente deu aqui e algumas referências também de material escrito nesse texto. Bom, aí a gente trabalhou na aula passada, eletrodinâmica em 5 dimensões, com o termo de Chern-Simons não linear. E trabalhamos a redução dimensional. Vimos como a partir de 5 dimensões nós podemos obter uma eletrodinâmica quadridimensional. Então, essa eletrodinâmica quadridimensional, que tem essa formulação covariante, ela depende do campo. Então, aqui tem o setor de Maxwell, mas aparece um campo escalar. Esse campo escalar, a gente tinha visto a origem dele, né? Quando a gente considera o potencial vetor em 5 dimensões, estou agora falando de 5 dimensões, uma temporal e 4 espaciais, a gente quebrou reduziu, né? Esse campo que é um 5 vetor a um quadro vetor do espaço de Minkowski, e essa componente aqui, a 4, que seria a quarta componente desse espacial, a gente identifica como um escalar φ. Então, esse campo aqui é um escalar do ponto de vista das transformações de Lorentz em 4 dimensões. E aí, a não linearidade está aqui. Esse termo aqui em F, ele contém o setor de Maxwell, e esse termo aqui contém esse escalar que nós herdamos em 4 dimensões como sendo advindo da 5ª dimensão. É a quarta componente espacial, quer dizer, aqui eu estou no mundo de 1 mais 4D, uma dimensão temporal e 4 dimensões espaciais. E aqui eu estou no mundo 1 mais 3D, uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. Quer dizer, aqui está puramente Maxwell. Isso aqui é o que as 5 dimensões dão em adjunção, quer dizer, acrescentando a Maxwell, que a 5ª dimensão, as 5 dimensões acrescentam a Maxwell. E aí aparece aqui sob a forma desse escalar. Então, esse campo escalar ele entra aqui, esse campo escalar está entrando aqui, aqui tem a derivada temporal dele, e aqui nós temos a própria equação de campo desse escalar. É um campo tipo Cohen-Gordon, ele tem essa equação aqui, D'Alembertiano de φ, e aí a fonte para esse campo φ é esse produto escalar, é o F(F)2, né? Vocês estão lembrados que a gente tinha mostrado, né, que menos 1/4 de F em alguma aula aí, a gente mostrou isso aqui, né, nessa notação covariante, essa grandeza aqui, esse escalar de Lorentz, ele nada mais é do que E sobre C escalar B. Então essa grandeza aqui é menos 4 sobre C, e aí menos 4 vai ficar mais 8 sobre C e 0. Então esse termo aqui, né, que é esse escalar de Lorentz aqui, esse invariante de Lorentz pode ser escrito dessa forma, e aí a gente passando das equações em forma covariante para as equações em forma vetorial, a gente ganha essa equação aqui. Então essa aqui é a chamada eletrodinâmica, que a gente tinha falado, axiônica. E a gente tinha mostrado, né, na aula passada, a gente também trabalhou as transformações de paridade, e a gente viu que esse campo aqui realmente tem que ser um pseudo-escalar, porque do ponto de vista das transformações de paridade, o gradiente é um estudo divergente, é um escalar, é um vetor, ganha um sinal menos por paridade. Aqui também ganha um sinal menos. Então, por transformação de paridade, esse termo aqui ele se transforma nele mesmo. Por transformação de paridade, o campo magnético não muda. Esse campo aqui muda. Isso aqui é esse campo, não, esse operador, porque isso aqui é derivado em relação a x. Então, se x muda, então para essa equação não mudar, para ter um sinal mais aqui, e aqui no todo também ter um sinal mais, é preciso que esse escalar se transforme, sob transformação de paridade, um sinal menos. Então ele não pode ser um escalar, ele é um pseudo-escalar. E aí dá invariância sobre paridade. Aqui não tem nada, aqui é igual a Maxwell, aqui é igual a Maxwell, e aqui é a mesma coisa. O gradiente
muda de sinal. O campo magnético não. Então esse termo ganha um sinal menos por paridade. Por paridade, esse cara aqui não muda. Então o φ nós já vimos que muda. Então esse termo aqui ganha um sinal menos também. Depois, esse termo aqui, o campo elétrico muda, o gradiente muda e o φ muda. Então tem 3 sinais menos, então tudo menos. O campo elétrico muda e o J muda. Então essa equação, ela, por transformação de paridade, ela pega o sinal menos aqui, menos aqui, menos aqui, menos aqui. Então ela é totalmente homogênea sobre transformações de paridade. Então ela é invariante por paridade. A mesma coisa aqui. Esse cara muda, o E muda, mas o B não muda. Então eu pego menos aqui e menos aqui. Então essas equações são invariantes por paridade, desde que φ seja um campo pseudo-escalar. Então é por isso que a gente chama de eletrodinâmica axiônica, porque a gente já tem assim, uma fenomenologia dos áxions, né? Dos áxions nas teorias ligadas às interações fortes. O áxion é uma grandeza, um campo pseudo-escalar de massa muito pequena, inclusive tem uma grande discussão, né, centrada no áxion como talvez a fração dominante da matéria escura. Então, por esse campo ser um pseudo-escalar, a gente associa esse campo com um campo axiônico, mas na verdade não é o áxion propriamente dito da matéria escalar, é uma excitação tipo áxion que pode aparecer nesses materiais que têm uma eletrodinâmica governada por essas equações. Esse tipo de sistema aqui tem sido usado em conexão tanto com isolante quanto com supercondutores topológicos. Materiais tipo isolantes topológicos, supercondutores topológicos. Então, a física deles parece estar muito mais próxima dessa eletrodinâmica e mais afastada da eletrodinâmica de massa. Então, foi isso que a gente falou na aula passada. Aí eu tinha deixado a seguinte situação. Como são as ondas que se propagam aí? Quais são as excitações? Como é que uma onda eletromagnética, como eu tiro a onda eletromagnética a partir dessa eletrodinâmica? Então nós fizemos a seguinte coisa na aula passada, vou deixar pegar o resultado que o Thiago copiou, que foi o seguinte: vamos supor que nós queiramos estudar uma excitação eletromagnética a partir dessas ondas eletromagnéticas produzidas aqui. Claro, o sistema é não linear, então a gente tem dificuldade de estudar ondas planas. Mas a gente pode estudar isso com uma aproximação. Suponhamos que eu esteja considerando a seguinte situação. Esse sistema está imerso em um meio onde existe um campo magnético externo. Então nós temos um campo magnético de fundo, um campo magnético de background, um campo magnético externo fixo. E nesse campo magnético, nós vamos querer estudar um campo magnético forte, suficientemente forte, e eu vou querer estudar como ficariam ondas eletromagnéticas descritas por essas equações se propagando nesse meio. Então a gente fez a seguinte ideia, quer dizer, se o campo magnético que a gente vai considerar, que vou chamar, como é um campo constante, vou chamar de B0, para não confundir com B. Então o nosso campo magnético B total vai ser o campo de fundo. Eu tenho então um campo magnético de fundo e vou ter uma flutuação magnética que eu estou chamando de B pequeno. Essa flutuação magnética é o campo magnético flutuante em torno desse fundo. Quer dizer, é como se eu tivesse um meio onde tem um campo magnético externo constante, tipo um campo dentro de um solenoide, e aí dentro desse solenoide eu vou jogar uma onda eletromagnética, por exemplo, um laser, uma onda eletromagnética, mas que satisfaça a essas equações, e não as equações de Maxwell. Então, o que nós temos? O campo magnético total é um campo magnético de fundo, um campo constante, fixo no laboratório, mas o campo magnético da onda que se propaga. Vamos supor que não tenha campo eletromagnético externo. Então, o campo E é o próprio campo Ezinho. Então, quer dizer, o campo elétrico não tem ele não flutua em torno de nenhum campo elétrico externo. O campo elétrico que se propaga já é o campo elétrico pequeno da onda. Então, nós temos o campo magnético propagante, o campo elétrico propagante. E vamos supor que o campo φ também não tem nenhum fundo. Vamos dizer que o nosso campo φ seja um delta φ. Então, vou botar aqui, né? E, B e delta φ
são as flutuações, né? Ou as excitações que se propagam. B, o campo dominante, um campo de fundo constante, que pode ser um campo bastante forte. Então, B pequeno. Claro, quando eu falo, como é que eu vou comparar E com B? Eu vou dizer que C, B0, em modo, é muito maior do que o nosso E pequeno. Então, eu estou dizendo que eu tenho um campo elétrico, né? E sobre C, vamos colocar assim. B0, porque você tem que ter a mesma unidade, E sobre C tem dimensão de B. Então eu estou comparando esse campo elétrico com esse campo magnético. E a gente pode olhar também as dimensões do campo φ, né? Vamos olhar por essa equação aqui. Aqui é a divergência G. Então essa equação tem dimensão de 1 sobre metro vezes campo elétrico. Aqui, ó, CD. CD tem dimensão de campo elétrico, então isso aqui tem dimensão de campo elétrico. Então, CD é campo elétrico. Aqui eu já tenho o divergente, então isso aqui já é um gradiente, então isso aqui já é campo elétrico sobre metro. Então isso aqui é campo elétrico por metro, quer dizer, Newton por Coulomb por metro. CD faz o papel de um campo elétrico, dimensionalmente, então isso aqui é campo elétrico. Esse operador aqui é 1 sobre metro, então sobrou Ψ vezes φ é adimensional, porque esses dois aqui não têm dimensão. Quer dizer, o produto, né? Já que esses dois aqui, CD e o D'Alembertiano e o operador de gradiente, já acertam a dimensão, né? Então, esse produto aqui... e tem μ0, perdão. Então, μ0, que tem dimensão. Xi vezes φ tem que ser adimensional. Vamos olhar o φ por aqui, né? Aqui, por exemplo, aqui eu tenho rotacional de B. Vamos olhar por aqui. Rotacional de B. Então, aqui é campo magnético. Vamos também. Campo magnético é E sobre C. Então, esse termo aqui tem dimensão de 1 sobre metro, que é o operador de gradiente. O campo magnético é campo elétrico sobre C. Então, todos os termos têm que ter esse tipo de dimensionalidade. 1 sobre o comprimento, campo elétrico sobre velocidade da luz. Então, aqui nós temos μ0. Então, a gente já sabe que μ0, Xi vezes φ, tem que ser adimensional. μ0, Xi vezes φ é adimensional. Aqui, eu tenho 1 sobre o tempo. Quer dizer, eu vou ter μ0, Xi, aqui é derivado de φ em relação ao tempo, né? Então, eu tenho φ sobre t. Então, μ0, Xi vezes φ é adimensional. Então, vai sobrar para dar a dimensão a velocidade da luz aqui, o tempo no denominador. Então, eu tenho aqui 1 sobre c, 1 sobre tempo. E campo magnético, isso tem que ter essa dimensão aqui. Porque, como a gente falou, μ0, Xi e φ já formam um conjunto adimensional. Então, eu tenho que ter 1 sobre C, vezes aqui 1 sobre T, vezes o campo magnético, né? Exatamente, vai ter essa dimensão aqui. Então, vamos pensar assim, B é E sobre C, B é E sobre C. Então, aqui eu teria campo elétrico C, é metro por segundo, vai cancelar. Então, aqui é C vezes T. Vai ser metro por tempo, metro por segundo. Então, cancela. Então, fica campo elétrico MC. Então, tá certo. Esse termo aqui, mantendo essa adimensionalidade aqui, esse termo fica com a dimensão certinha. Vamos olhar esse termo aqui. Esse termo aqui é meio estruturado, aqui é diferente. Aqui ele vai ter μ0 sobre C. Aí, de novo, né? Xi. Aí vamos pensar, μ0, Xi vezes φ. Vamos pagar. Então, esse μ0, esse Xi e esse φ formam algo adimensional. Então, o que está me sobrando aqui é 1 sobre C, que é segundo sobre metro. Está me sobrando aqui um campo elétrico. Tá? E está me sobrando aqui 1 sobre metro.
difícil. Então a gente tinha que ter, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Porque estava certo. Né? M0 Xi vezes Φ. É a dimensional. Então me sobrou aqui 1 sobre C, isso. É campo elétrico, então isso é exatamente o que tem aqui. É 1 sobre metro, campo elétrico sobre C. Então fica tudo ok. Então essa equação aqui está acertada. Então a gente só está sabendo essas dimensões aqui do φ. Essa equação aqui, ela é 1 sobre metro ao quadrado, esse termo que é 1 sobre metro ao quadrado, vezes φ. Então, desse lado aqui, nós temos M0, Xi. Aqui não tem φ, então tá bom. Então você vai ter M0 sobre C. Então vai ficar M0 sobre C. Xi, eu não sei a dimensão de Xi. Vamos deixar aqui a dimensão de Xi. E E vezes B. E é igual a CD. Então, isso aqui vai ter uma dimensão de C2 vezes campo magnético. Só analisando a dimensão. Tá? 1 sobre metro ao quadrado e aqui a dimensão de φ. Que nós não fixamos ainda. Acho que era CB2. Oi? Acho que era C vezes B2. C vezes B2. Estou ao contrário. Obrigado. Errado. Eu passei aqui. Então, 1 sobre metro ao quadrado vezes C. Então, eu vou ficar M0 sobre C. Aí, Xi. Aí, aqui. E tem dimensão de C vezes B. Então vai ficar C vezes B2. Perfeito. Tá legal. M0 vezes Xi vezes Φ é adimensional. Então, M0. Então aqui eu tenho M0. Xi tem dimensão de Φ é menos 1. Né? M0. Isso aqui é adimensional. Então M0 Xi vai ter dimensão de Φ é menos 1. Então isso aqui vai ficar igual a M0 sobre C, dimensão de φ a menos 1. E aqui é C, que vai cancelar com esse C, B2. Então, com isso aqui, como isso aqui é a dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado, como M0, eu já conheço a dimensão. E aqui eu vou passar, isso vai ficar φ ao quadrado, B2. Então, eu consigo fixar a dimensão de φ em termos de M, M0 e B2, que se a gente ficou com a seguinte, que aí a gente sabendo a dimensão de φ, depois a gente tira a dimensão de Φ, de Xi, que aqui então a gente conseguiu fazer isso, a gente fez M0, Xi é a dimensão de φ é menos 1, eu coloquei aqui, e esse C daqui cancelou com esse C daqui, então ficou M0, φ é menos 1, B2. Então, φ é menos 1, aqui tinha φ, então fica φ ao quadrado. Então, φ ao quadrado vai ter dimensão de metro ao quadrado, que vem daqui, M0, B2. Perfeito. Então, na verdade, a gente pode pensar assim, então, M0, se a gente lembrar das dimensões do eletromagnetismo, né? B2 sobre M0 tem dimensão de densidade de energia, joule por metro cúbico. Deixa eu ver se vale a pena. Então, vamos fixar as dimensões assim, em termos de... vamos deixar as dimensões assim. Então, aqui eu tenho dimensão de comprimento, aqui eu tenho dimensão de M0 e aqui eu tenho dimensão de campo magnético. Então, por que eu estou querendo fazer isso? Pegar a dimensão do φ. Aí, quem sabe a dimensão do φ, claro, sabe a dimensão do Xi. Mas eu estou querendo mais preocupado com a dimensão do φ para a gente poder garantir o que significa isso ser pequeno em relação a isso. Então, quer dizer, B, que é o campo flutuante, quer dizer, é como se eu tivesse um campo magnético externo muito forte e jogasse uma luz, né? Que não seja, que não tenha um campo tão intenso. A gente imaginar uma onda eletromagnética, para ter um campo magnético muito intenso, ela precisa ter uma potência muito grande, uma intensidade muito alta. Então, vamos supor que a gente estivesse considerando um campo muito alto, sei lá, um campo na faixa dos, sei lá, quilo-tesla, mega-tesla, né, na faixa de 10 a 3, né, um campo magnético bastante intenso. Não significa que se eu pegar um campo de um laser natural, o campo magnético é na faixa de alguns teslas apenas. Então, isso aqui é pequeno. Então, faz sentido. Aí eu vou comparar com esse B0. Então, aí eu tenho a dimensão. B0, então, tem que ser muito maior do que é sobre C. E aí, sabendo a dimensão do φ, que vai envolver campo magnético e essas dimensões aqui, que esse comprimento ao quadrado, esse é o B2, sabendo a dimensão do φ, a gente passa a dimensão do φ para comparar com a dimensão do campo magnético, e aí a gente vai ver que vai ser alguma tipo potência da velocidade da luz. Então, quando eu disser que ΔΦ também
é muito menor. Como comparar ΔΦ com B0, na verdade, claro, eu não estou comparando ΔΦ diretamente com B0. Eu vou ter que colocar aqui alguma coisa que envolva a velocidade da luz para poder dar a mesma dimensão. É nesse sentido que eu estou falando. Então, todos esses campos são campos fracos. Claro, quem quiser completar esse item aqui pode completar colocando as dimensões de μ0, né, no sistema SI. Aqui é Tesla, então isso aqui são Tesla ao quadrado. Isso aqui é μ0, isso aqui é metro ao quadrado, então a gente pode fixar a dimensão do φ no sistema SI. Aí, sabendo a dimensão do φ, sabendo a dimensão do μ0, a gente fixa a dimensão do φ. Bom, então a gente fez isso. Aqui, aí, o que nós falamos? Vamos olhar as ondas, vamos jogar isso aqui nas equações de onda e vamos fazer a seguinte hipótese. Vamos trabalhar no limite linearizado, no regime linearizado. O que significa o regime linearizado? Eu vou jogar esses termos aqui. Então, quer dizer, o rotacional divergente de E já está linearizado. Vai ser o divergente de E pequeno. Aí aqui eu tenho alguma coisa que é quadrado. Quando eu colocar o B aqui, eu vou ter o campo externo mais a flutuação pequena, vezes D. Escalar gradiente do ΔΦ. Mas esse termo aqui já vai ser segunda ordem. Isso aqui já é quadrático nas flutuações. Então, desse termo aqui vai salvar apenas o B0 escalar gradiente de ΔΦ. Então, é isso que significa a linearização. Aqui não precisa linearizar, porque aqui já é tudo linearizado. Agora aqui eu preciso linearizar. Aqui vai ficar a derivada temporal do ΔΦ, que já é linear na flutuação, e aqui eu vou ter B0 mais D. E aí, esse termo aqui já é quadrático na flutuação. Então, vai ficar um B0 ΔΦ, F ponto. Vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui já é o E pequeno, e aqui esse termo que já é quadrático. Esse termo não tem background. Ele é campo elétrico, que é a própria flutuação, é o E pequeno, e isso aqui é o ΔΦ, esse termo aqui é quadrático, esse termo vai embora. Aí aqui vai ficar só sobrar o E pequeno, e agora vamos supor que eu vou estar colocando a propagação no vácuo. Então não tem fontes externas. E aqui é a mesma coisa, isso aqui já é linear, e aqui eu vou linearizar. Aqui é o E pequeno, e aqui vai ter B0 mais B pequeno. B pequeno é quadrado, eu estou jogando fora, eu vou trabalhar na aproximação linear, então vai ficar B0. Então a gente linearizou essas equações, e o Thiago copiou para a gente, foi o último parágrafo da aula passada. Que aí a gente vai ganhar um conjunto de equações, tipo equação de onda, né? E aí a gente vai ver como essas ondas vão se propagar. Então a gente ficou com a seguinte coisa. Aí a gente fez a seguinte, então, suponhamos que nós linearizamos, está tudo linearizado. E vamos trabalhar com as seguintes ondas, essa onda aqui, uma onda plana desse tipo assim. O campo, a flutuação elétrica, ela vai ser mais zero, cosseno de Kx menos ômega aqui. Vamos pegar um campo magnético B e vamos pegar uma onda linearmente polarizada. São soluções tipo onda plana. E aqui o ΔΦ, a gente chamou aqui de um Q0, cosseno de Kx menos ômega aqui. Então a gente vai ver o seguinte, quando a gente substituir essa proposta de solução nas equações, em todo lugar que tiver um operador de derivada, aqui é derivada espacial, aqui é derivada espacial, vai ficar assim, a derivada do cosseno é seno, então vai ficar seno, que eu cancelo. Aqui vai aparecer um seno, depois que eu derivar, o cosseno vira seno. Então, seno, que eu cancelo. Seno, tá? Aí aqui vai virar seno, aqui é uma derivada temporal vezes V0. Vai virar seno, aqui é o campo elétrico, aqui foi desprezado, e aqui vai virar seno. E a mesma coisa aqui embaixo. Aqui é o E pequeno vezes V0. Então, essa solução aqui fica. E aí a gente tirou as seguintes condições para poder tirar as relações de dispersão. Jogando essas soluções aqui nas equações de campo, a gente ganha as seguintes condições. K escalar é zero. 8, M0, C5. Q0, eu vou dizer o que é esse Q0 aqui. Não, Q0 a gente já tem, tá certo. B0, que é o campo externo. Eu vou dizer o que é Q0.
V0 escalar K igual a 0. Já vou definir o que eu quiser para nós. Aí vai ficar. Segunda equação. Faraday-Lenz. K vetorial é 0 igual a ômega V0. Só estou tirando os gradientes e as derivadas temporais. Depois, K escalar V0 é 0, que é a equação de Gauss magnética. E depois Ampère-Maxwell. Ficaria K vetorial V0 mais 8 V0 C sobre C ômega. Esse ômega está vindo aqui da derivada temporal do φ. V0 Q0. A Q0 já disse o que é essa amplitude aqui. Q0, então esse termo aqui, tá? V0, e aí Q0 é a amplitude aqui, igual, aqui vai ficar, poder fazer uma derivada temporal, vai ficar menos ômega sobre C2, né? Aqui só vou ter cuidado, porque como eu fiz no final da aula passada correndo, se eu errei esse sinal. Aqui é gradiente de D. Então vai ficar rotacional. Perdão, rotacional vai produzir um I vezes K. Perdão, rotacional vai produzir um K. Mas como é a derivada do cosseno, vai ter um menos C. Então esse termo aqui ficaria menos K V0. Menos K vetorial V0. Certo? Eu vou produzir o K, que vem da derivada de Kx, né? O gradiente rotacional do cosseno de Kx é menos seno de Kx e o K vetorial V0. Então tem um sinal menos por causa do seno. Aqui também vai ter um sinal menos, que eu vou derivar o φ, então vai ficar a derivada do cosseno é menos seno. Só que quando eu derivar em relação ao tempo, eu vou produzir o menos ômega, então aqui vai ficar mais ômega. Então, tem o menos, né? Então, tem o menos que vem do seno e tem esse menos aqui que vem do seno. Tá certo? Então, esse termo aqui deve ficar, vai ficar um menos daqui, tá certo? O cosseno é menos seno. Mas aí, isso, aqui tem dois sinais menos. Porque quando eu derivar o cosseno, fica menos seno. Mas quando eu derivar o menos ômega t, aparece um menos ômega. Então, menos ômega com esse menos, dá o sinal mais e o seno desaparece. Então, é por isso que aqui ficou com o sinal mais. Então, está certinho. E aqui, simplesmente vai ficar um sinal menos, porque eu vou derivar o cosseno em relação ao tempo, vai ficar menos seno. E aí eu tenho menos seno em tudo quanto é lugar, eu cancelei. E aí vai sobrar o menos por causa da derivada temporal de menos ômega t. Então, esse sinal aqui está certinho. E aí, a última equação, ela fica essa aqui. Derivada temporal fica menos ômega 2 sobre C2 mais K2 vezes Q0. E aí vou derivar duas vezes. A derivada do cosseno é menos seno. E a derivada do menos seno é menos cosseno. Então vai ter um sinal menos por causa das duas derivadas. E depois do lado de cá eu vou obter 8 V0 sobre 6. Aí é 0 escalar V0. Tá certo. Então, aqui vai ficar, posso botar esse sinal menos aqui. Então fica ômega 2 sobre K2, então eu posso tirar esse Q0 aqui. Esse Q0 aqui vai ficar isso tudo aqui sobre ômega 2 menos K2 C2, e aí o C2 sobe, e aí aqui fica um 0C. 8V0C, tá certo? Então, ficou isso aqui. 8V0C, Si, tá certo? E tinha, tá certo, então tinha um sinal menos da derivada segunda, que eu incorporei aqui, ficou mais, então ficou isso aqui. Então a gente sabe quem é esse Q0. Então deixa eu só fixar aqui. Então esse Q0 que está aparecendo aqui, que é a amplitude do campo φ, eu posso fixar em termos do E0 e do B0. A gente pode colocar aqui
Vamos colocar assim, Q0, já sei que é, vou botar certo. Para não ficar carregando, esse coeficiente aqui é chato, né? Isso tudo que está aqui, importante para nós, no momento é esse B0 escalarizado. Né? Chamar isso tudo que está aqui 8, Mi0, né? Chamar esse 8, Mi0, C, Xi, sobre ômega 2 menos K2. Esse 2, só para não ficar carregando isso muito tempo, né? Vamos chamar essa constante aqui de uma constante alfa. Só colocar assim. Então eu posso escrever que o Q0 é alfa B0 escalar E0. Só colocar isso aqui para... Que é o que a gente vai precisar fazer para tirar as relações de dispersão. A gente vai precisar agora tentar desacoplar essas equações. Então, por exemplo, nessa equação aqui, eu já tiro o B0 em função do E0. Aqui eu tirei o Q0 em função do E0. Então, esse Q0 que aparece aqui, eu já sei escrever em função do E0. Aqui vai aparecer um B0. A B0 eu fixo em função do E0 também. O B0 é K vetorial E0 sobre ômega. Aqui. Então, nessa equação aqui eu tenho E0, vou colocar um E0 aqui e vou colocar um E0 aqui. Então, eu vou ter uma equação vetorial só para E0. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos colocar como é que fica essa equação. K vetorial B0. Vai ficar K vetorial E0 sobre ômega. Tá aqui. Mais 8 Mi0 Xi sobre C. Aí vou ter ômega B0 escalar Q0, que vai ser alfa B0 E0. Vai ficar alfa, aqui na escalar não é problema, B0 vezes Q0. Q0 é alfa, B0 é 0. Legal. Igual a menos ômega sobre C2 é 0. Então a gente está ficando com uma equação que desacoplamos, ela ficou só para E0. Então daqui eu já posso tirar uma relação de dispersão. Só que aqui eu tenho que fazer um trabalhinho a mais. Produto vetorial duplo, né? K vetorial é K escalar E0 sobre ômega K. Esse escalar esse vezes esse menos K2 K escalar K sobre ômega é 0. Tá? Essa equação aqui se escreve assim. É usando essa equação aqui. A vetorial B vetorial C é A produto escalar com CD menos A escalar B C. É o que nós usamos ali. Então, o K escalar é 0 sobre ômega K. Você quer colocar assim? E menos K2 sobre ômega é 0. Muito bem. Agora, K escalar é 0, eu conheço. Está aqui. Então, dessa. Acabou de. Eu apaguei a primeira equação, mas eu tenho que lutear. Quem é K escalar é 0? É a primeira equação. Nós tínhamos, na primeira equação lá de Marx, que é a equação de Gauss, a gente tinha que K escalar é 0 é igual a menos 8 Mi0 C Si B0 escalar K e aí o Q0. Mas o Q0 nós temos aqui. Isso aqui é alfa B0 escalar é 0. Então eu vou usar agora, naquele primeiro termo, nós vamos usar a equação de Gauss. Tem que substituir o K escalar é 0, tem que usar essa informação, usando a equação de Gauss. É lendo a Q0, mas Q0 a gente já determinou, é isso aqui. Então, vai ficar
menos 8 mi0 c. Se, aí tem esse alfa aqui. Menos 8 mi0 c, se alfa. Aí vamos ter B0, escalar K, B0, escalar E0. Também é uma equação, também é um termo linear em E0. Então esse termo aqui acabou, essa equação aqui, né? Acabou ficando assim. K escalar E0, eu vou substituir por tudo isso aqui. Vai ficar menos 8 mi0 c, si alfa. Aí vamos ter aqui B escalar B0 escalar K, B0 escalar E0, e tudo isso na direção K sobre ômega. Em alfa, mas tudo bem. Menos K2 sobre ômega E0. E aí, mais 8 mi0 si sobre c ômega E0. Alfa E0 escalar E0 igual a menos ômega sobre C2 E0. Vamos lembrar só uma coisa, que esse alfa que está aqui depende da frequência. Esse alfa que está aqui, a gente tinha no denominador, a gente tinha ômega 2 menos K2 C2. Tá? Não importa. Vamos agora escrever. O que eu tenho? Tenho uma equação. Tenho uma equação, vamos passar esse termo até para cá. Mais ômega sobre C2 aqui. Isso é tudo igual a zero. Vamos multiplicar essa equação toda por ômega. Sai esse ômega daqui, sai esse ômega daqui, aqui fica ômega 2 e aqui fica ômega 2. Então, vai ter. Então, temos aqui, no coeficiente do E0, nós temos ômega 2 sobre C2, como fosse ômega 2 sobre C2 menos K2. Tudo isso aqui é zero. Ó, tudo isso aqui seria Maxwell. Se não houvesse a eletrodinâmica axiônica, o psi é zero. O psi é zero. Então ficaria ômega 2 sobre C2 menos K2 é zero igual a zero, o que me dá ômega igual a K vezes C, que é a relação de dispersão típica da eletrodinâmica maxwelliana. Mas agora a gente está vendo quais são as contribuições, os desvios de Maxwell, devido a esse tipo de não linearidade. É tudo proporcional ao psi. Então esse termo aqui com esse aqui eu já juntei. Vamos pegar esse termo agora aqui, menos 8 mi0 C, psi, alfa, B0, escalar K, Z0, escalar E0. Esse não está agora mais 8 mi0 si e sobre C. Aí vamos ter aqui alfa, depende da frequência, ômega 2, aí B0, que multiplica B0, escalar E0, tudo isso aqui igual a zero. Uma equação vetorial. Lembrar o seguinte, que devido à equação de Maxwell, esse termo aqui, K escalar é zero, ele não é zero. Se fosse Maxwell, K escalar é zero, mas aqui tem aquele termo que vem daqui. A falta de, quer dizer, o campo elétrico, ele deixa de ser ortogonal à direção de propagação, porque a divergência de E já não é mais zero. Aqui não, a divergência de B é zero. Então o campo magnético se propaga ortogonal à direção de propagação, o vetor K. Mas o campo elétrico ganha uma componente longitudinal por causa desse termo. Então agora vamos só colocar a equação na forma final, na forma de um sistema de equações do campo vetorial que eu quero que a solução seja não trivial. Então nós vamos ter aqui ômega 2 sobre C2 menos K2. Então vou pegar a iésima componente desse vetor. É zero componente I. Menos 8 mi0 C psi alfa. 0 C
psi alfa. Tá faltando um casinho. Aonde? Nesse termo aí. Faltando um caso. No final. Aí Aqui, né? B0, escalar é 0, tá certo. Tem um terminho em K aqui, obrigado. Tem esse K aqui que eu esqueci realmente. Tá aqui. Isso aqui é um escalar, isso aqui é um escalar e um vetor. Estava faltando o vetor aí, obrigado. Então, 8 B0, C, psi alfa, aí aqui ficou B0, escalar K. B0 escalar é 0, vamos botar assim. Então aqui a componente I, então aqui a componente vai ser a componente KI. Então vamos botar aqui B0, componente J é 0, componente J. E tudo isso aqui pegando a componente, estou pegando a iésima componente dessa equação. Então tem que pegar a iésima componente do vetor é 0, a iésima componente do vetor K e aqui a iésima componente do vetor B0. Então ficou assim. Esse produto escalar aqui eu deixei fechadinho, B0 escalar K. Esse aqui eu botei em componente para poder fixar a componente do E0. Tá? E agora esse termo aqui, mais 8 B0 si sobre C alfa ômega 2. Aí aqui ficou B0 componente I. E aqui vai ficar B0 componente J é 0 componente J. Vamos lá, B0J, B0I é 0J, igual a 0. Então, esse aqui, ó, esse aqui faz par com esse. Então fica B0J é 0J. E aqui é a componente iésima do vetor B0. Porque esse vetor e esse vetor são o que dão o caráter vetorial dessa equação. Então aqui ficou, posso até botar, trocar a ordem B0I e B0J. Então a gente tem aqui, ó, IJ, e aqui eu posso chamar de E0J e eu botar aqui um delta de Kronecker e delta de J. Então essa equação ficou com a seguinte forma, vou botar assim, equação em forma matricial. Ficou ômega 2 sobre C2 menos K2 delta de J. Vamos pegar esse termo aqui agora. Esse termo aqui ficou mais 8 Mi0 si sobre C alfa ômega 2 B0I B0J. E depois esse termo aqui, menos 8 Mi0 C si alfa. Aí aqui vai ficar B0 escalar K. E aqui vai ficar KI B0J. Tudo isso aqui atuando na componente J do vetor é 0 igual a 0. Então, essa é a equação escrita em forma de componente. E aí a gente vê o caráter matricial, quer dizer, vê que essa equação é uma equação vetorial em que eu tenho uma matriz, que é essa matriz aqui, vamos chamar de matriz R de dispersão, de relação de dispersão, vamos chamar essa matriz aqui de matriz RD. Quer dizer, a matriz R, relação de dispersão. Matriz RD, IJ é 0J igual a 0. Então nós temos essa equação. Essa equação é 0, quer dizer, esse sistema de equações é um sistema de equações homogêneo, sem que eu tenha solução trivial. Eu tenho uma solução não trivial, para mim é importante, claro, que eu tenho uma onda que realmente se propaga. Mas é claro, eu tenho um sistema de equações homogêneas em que a solução é não trivial. Então o único jeito de eu ter uma solução não trivial é que essa matriz aqui tenha determinante nulo. Então o determinante da matriz RD tem que ser igual a 0. E aí, quando eu fixar que esse determinante aqui é igual a 0, eu vou ter uma equação que vai envolver, ó, esses elementos de matriz. Uma equação matricial igual a 0. Determinante. Essa matriz é uma matriz 3×3. Então, eu já tinha dado, eu acho que aqui no curso, uma expressão para vocês que é
Em geral, quando eu tenho uma matriz 3×3, eu tenho uma matriz M, que é 3×3, eu posso sempre expressar o determinante em função dos traços, né? Então a gente tinha aqui alguma coisa que era 1/6 do traço de M, a terceira potência. Depois, menos o meio do traço da matriz M ao quadrado, vezes o traço da matriz M. E mais 1/3 do traço da matriz M3. Então, em geral, quando eu tenho uma matriz 3×3, ao invés de calcular, é mais fácil calcular traço do que calcular determinante. Então, a gente pode expressar o determinante em função dos traços. Claro, mas essa matriz não é tão simples, ela tem a seguinte estrutura. Ela é esse coeficiente aqui, que eu posso até, quer dizer, esse coeficiente aqui é proporcional, quer dizer, proporcional à matriz identidade. Aqui eu tenho um vetor I com a componente do mesmo vetor J. Mas aqui não, aqui eu tenho dois vetores dentro. Isso aqui é uma matriz não tão trivial. Isso aqui é um coeficiente numérico, isso aqui, o B0 escalar K, é um número. Então essa matriz tem a seguinte estrutura. Eu posso escrever essa matriz como sendo, quer dizer, quem é N e J? Desculpa, quem é o RD e J? RD e J tem essa seguinte estrutura. É um coeficiente A vezes delta J, mais um coeficiente B, onde B é tudo isso aqui. Vamos chamar isso aqui de B e vamos chamar isso aqui de A. Então, A vezes delta J, mais B vezes B0I, B0J. E mais C, vamos chamar esse coeficiente aqui de C. Mais um C, claro, C é menos isso aqui. C vezes KI, B0J. Isso é essa matriz. Essa matriz tem essa estrutura. Os coeficientes são coeficientes escalares. Então eu posso guardar. O que dá o caráter matricial é esse produto, quer dizer, aqui é a identidade, é esse produto e esse produto aqui. Então, essa matriz, agora colocando essa expressão aqui dentro, quer dizer, eu posso tirar o traço dessa matriz. O que é o traço dessa matriz? É tirar o traço disso aqui. O traço dessa matriz, o traço da identidade é 3, né? Matriz 3×3. Então, se eu tirar o traço de RD, só que essa matriz aqui é genérica, no caso da matriz RD, o traço da matriz RD é 3A. Mas, quem é o traço? É a soma dos elementos da identidade, da diagonal. Então, vai ficar mais B, B0I, B0I. Vai ficar o vetor B0 ao quadrado. E aqui vai ficar mais C. Quando eu tirar o traço, vai fazer a contração dos índices. Vai ficar mais CK escalar B0. Então, esse é o traço da minha matriz M. Aí agora eu posso tirar o traço da matriz M2. Aí, agora eu vou precisar pegar essa matriz, elevar ao quadrado e tirar o traço dela. E depois multiplicar pelo traço dela, que eu já calculei. E depois o traço da matriz M3. Então, só estou explicando. Como é que eu tiro o traço de M2? Vou apagar aqui um instantinho só. Então, isso aqui é o traço de M. Deixa eu escrever aqui também. Agora é um problema algébrico. Acabou. Por quê? Eu posso tirar o determinante dessa matriz. Mas você imagina escrever essa matriz aqui toda em forma 3×3. Ela tem muitos elementos. Ao passo que se escrevendo assim, eu calculo. Só calculando o traço fica muito mais fácil do que calcular o determinante. A gente pode fazer analítica assim na mão mesmo, sem precisar botar no computador nem nada. Então, desculpa. Então, o traço da matriz RD está aqui. Então, o traço da matriz RD é só somar os elementos da diagonal. Vai ficar 3A, eu sei quem é A, que é ômega 2 sobre K2, não K2 sobre C2, menos K2, mais B, que vai multiplicar, então, o módulo de B0 ao quadrado, mais C, que vai ser K escalar B0.
Na hora de eu tirar o traço da matriz RD ao quadrado, quer dizer, quem vai ser o traço dessa matriz ao quadrado? Vai ser RD, elemento IJ, vezes RD, elemento JI. Isso é o traço. É IJ vezes JI. Então, vai ficar, eu não vou fazer não, só vou indicar para vocês, né, que vai ficar A delta IJ mais B, B0I, B0J, mais C, KI, B0J, vezes a mesma matriz JI. Então, A delta de JI mais B, B0J, B0I, mais C, KJ, B0. Então, estou escrevendo agora a matriz JI. E agora é fazer o produto. A delta J vezes A delta JI vai dar A2 delta I. Então, o primeiro termo, 3A2. Esse termo com esse termo aqui, que vai dar o delta II, que é 3. Depois, esse termo aqui vezes esse aqui vai ficar AB B0 ao quadrado. Depois, esse termo aqui vezes esse aqui vai ficar mais AC capa escalar B0. Aí depois, esse termo aqui vezes esse termo aqui vai dar de novo AB B0 ao quadrado. Já vai dar um fator 2 aqui. Depois, esse cara vezes ele mesmo vai ficar mais B2. Aí vai ficar B0J, B0J, B2, B0I, B0I, B2. Então vai ficar o campo magnético B0 ao quadrado, Quer dizer, ou seja, módulo de B0 é quarta. Aqui dá um módulo de B0 ao quadrado. Depois esse termo vezes esse aqui vai ficar mais BC vezes B0J, capa J, KK escalar B. B0I. B0I vai ficar módulo de B0 ao quadrado. Que é esse cara com esse cara. E aí aqui vai produzir um capa escalar B0. E depois, finalmente, esse termo com esse termo aqui. Vai ficar mais AC, capa escalar B. Então vai ficar com fator 2. Depois, esse vezes esse vai ficar BC, B0 ao quadrado, K escalar B. BC, B0 ao quadrado, K escalar B. Vai dar um fator 2 também. E depois esse carinho aqui vai ficar mais C2, KI, B0I, KJ, B0J. Então vai ficar K escalar B0 elevado ao quadrado. Então, já tirei esse traço de M2. Agora, é claro, multiplico o traço de M2 pelo traço de M, que é esse aqui. Vai dar bastante tempo, mas assim, é tudo factível. Depois, na hora de tirar essa matriz, a terceira potência, tirar o traço. Quer dizer, o que facilita é tirar o traço. Quem é o traço de R3? Então, o traço de RD, a terceira, vai ser RD e J. RD, JK. RD, KI. O importante do traço é que ele fecha esse primeiro índice com esse último índice. E é isso que faz muita simplificação. Então, quando a gente tirar essa matriz, quer dizer, tirar o traço de M3, é só fazer aquele produto e aí multiplicar esses deltas e vai ter muita contração, vai ficar tudo muito simples, tudo assim, tudo escrito em função de B0, de módulo de B0 e de K escalar B0. É isso aqui que vai dar anisotropia. Por quê? Porque a relação de dispersão vai depender de como a onda se propaga em relação ao fundo B0. O fundo B0 ele estabelece uma espécie de uma anisotropia. Quer dizer, meu espaço tem uma direção privilegiada. E quem é a direção privilegiada? É a direção do campo magnético externo. Então, se eu mandar uma onda nessa direção ou numa direção angular, essa anisotropia vai me influenciar. Então, a gente vai poder ter que a velocidade de propagação da onda vai depender do ângulo que a direção de propagação forma com o fundo. É o que vai dar origem, por exemplo, à birrefringência. Que aí a gente vai poder, dependendo da polarização, ter uma velocidade ou outra. Eu não vou fazer o cálculo, porque o cálculo agora é longo, é só cálculo algébrico.
Então, depois de tirar essa relação de dispersão, basicamente a gente vai ter uma relação entre a frequência, quer dizer, tem que é a relação de dispersão no final de tudo, né? A relação de dispersão vai ser uma relação que vai ter a frequência a uma certa potência. Aí vão ter, as coisas vão depender também do módulo de K. Por exemplo, eu tenho um termo que é K2, que é algum lugar aí, né? Quer dizer, mas ela vai depender, a relação de dispersão vai depender, tá? Quer dizer, é uma relação entre a frequência, aí o módulo de K, o módulo de B0, que vão aparecer sempre coisas assim. Ou vai aparecer coisas que dependem do módulo de B0, ou vão aparecer coisas que dependem do módulo de K, do módulo de B0, do produto escalar, ou seja, do ângulo também. E aqui vai ter um ângulo θ, que é o ângulo entre K e B0. Né? Então, isso aqui é módulo de K, módulo de B0, cosseno de θ. Então, o ângulo entre a direção de propagação e o campo de fundo vai estar isso aqui igual a zero. Senão não tem uma equação polinomial em ômega, obviamente, né? Uma equação em ômega, e daí eu fixo ômega em função de K. Claro, a gente pode tirar também, então daqui vai sair a relação de dispersão. Então daqui a gente é uma equação implícita, e eu, claro, é uma equação implícita, é um polinômio, pode ser do segundo grau ou de grau maior, mas eu tenho que resolver ômega em função de K. Então essa equação aqui, ela vai me dar ômega como função do módulo de K, do módulo de B0 e do ângulo entre K e B0. Então, isso aqui vai ser a relação de dispersão. Agora, claro, a velocidade de grupo, eu preciso calcular a derivada da frequência, mas aí tem uma anisotropia, por causa do B0. Então, em geral, a velocidade de grupo a gente define como sendo d ômega d módulo de K. Isso é quando a relação de dispersão ela é, vamos dizer, espericamente simétrica, ela não depende de nenhum ângulo. No caso de Maxwell, a gente tem ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a zero. Então, vamos diferenciar essa equação. Vai ficar 2 ômega d ômega sobre C2 menos 2 módulo de K d módulo de K. Posso deixar ele? Vai ficar assim. Isso aqui igual a zero. Então, isso aqui cancela, isso aqui cancela. E aí eu posso. Aí, d ômega sobre dk é velocidade de grupo. d ômega dk é velocidade de grupo. Isso aqui eu passo para o lado de cá, vem para cá o módulo de K. É sobre ômega. E um C2 aqui. Aí eu posso botar um C aqui embaixo e deixo esse C aqui. Só que a relação de dispersão me diz que ômega é igual a K para C. Então isso aqui no caso de Maxwell dá 1. Então a velocidade de grupo é a própria velocidade da luz, no caso de Maxwell. Aqui a gente vai fazer uma coisa semelhante, só que nós não podemos simplesmente diferenciar em relação ao módulo de K, porque a onda não depende só, o ômega não depende só do K, depende desse ângulo. Então a melhor coisa a fazer é pegar essa relação e derivar implicitamente em relação a KI. Eu vou pegar dF dKI, derivar em relação a componente I igual a zero. Daqui a gente vai tirar a velocidade de grupo, a iésima componente da velocidade de grupo, que é a derivada parcial de ômega em relação à componente KI do vetor de onda. E daí, dessa relação, eu tiro a iésima componente da velocidade de grupo, e a gente tira a velocidade de grupo. Então, o problema, em princípio, está resolvido. Quem quiser continuar, é simplesmente um cálculo agora somente algébrico, tirar o traço dessa matriz, a terceira, e realizar aquela operação que eu falei ali, né, 1/6 do traço de n, a terceira, menos meio, blá blá blá, mais 1/3 de blá blá blá, e jogar esses traços todos ali e fazer produto de polinômio e simplificação. Problema meu de ensino médio. Claro, tem que chegar aqui. O resto é só cálculo algébrico, ele pode botar no computador, o Maple, matemática, faz, simplifica. O que é importante no final do dia é ter a relação de dispersão. Que aí a gente pode analisar vários fenômenos, né?
nessa eletrodinâmica. Por exemplo, analisar se tem birrefringência, se não tem, analisar dicroísmo, analisar efeitos Stokes. Aí tem uma série de coisas que a gente pode fazer. E tirar a velocidade de grupo, verificar, por exemplo, a chance de nós termos uma velocidade de grupo maior do que a velocidade da luz. Será que tem chance dessa eletrodinâmica propagar sinais supraluminares? Então tem uma série de discussões que a gente pode fazer. É uma eletrodinâmica interessante, vocês podem procurar na literatura, ela tem aplicação na astrofísica, tem aplicação na física de isolantes topológicos, de supercondutores topológicos, tem um efeito interessante chamado efeito Item, que foi estudado, que mostra que se no cristal se formarem estruturas de monopolos magnéticos, como aconteceu da gente ter gelos de spin, né, formam estruturas de monopolos magnéticos, não monopolo partícula, como se espera na física de partículas, mas um monopolo que é uma estrutura composta da matéria condensada, é um monopolo coletivo, é uma estrutura global que tem linhas de campo magnético abertas. Em presença desses monopolos magnéticos, essa eletrodinâmica aí dá um efeito muito interessante de fracionalização da carga. Então, a gente tem vários efeitos que a gente pode medir na física de materiais a partir dessa eletrodinâmica. Que, por exemplo, numa eletrodinâmica de Maxwell não vai encontrar. Na matéria condensada, em sistemas de baixa dimensionalidade, a gente encontra um fenômeno muito interessante chamado fracionalização carga-spin. Você tem um sistema eletrônico e, devido à baixa dimensionalidade e as condições que você coloca no material, esse sistema pode apresentar ondas com características não eletrônicas. Ele pode apresentar uma onda que não tenha spin, mas que tenha carga. Uma excitação carregada sem spin. E uma excitação neutra com spin meio. Então é como se o elétron se quebrasse em duas partículas. Uma carrega só a carga, uma excitação carrega só a carga. E outra excitação carrega só o spin. A excitação que carrega só a carga é chamada de Coulomb, e a excitação que carrega só o spin é o spinon. Então, nesses sistemas de baixa dimensionalidade, você tem ondas de spin e ondas de carga. E aí, aqui é um fenômeno que aparece ondas de carga fracionais. Então, onde é que a gente encontra cargas fracionárias? Nos quarks. Aqui não precisa de quark, nem tem quark, que é um sistema eletrônico. Mas você pode encontrar ondas com carga fracionária devido, se nessa estrutura você tiver alguma formação de monopolo magnético. Quer dizer, se você colocar esse campo de fundo como sendo um campo magnético, então você pode provocar ondas aí que vão propagar cargas fracionárias. Então essas são coisas interessantes, são coisas mais atuais que estão surgindo. Então, uma eletrodinâmica e tem vários aspectos interessantes. Tem um trabalho muito interessante do iraniano. Ele fez uma classificação matemática, do lado de pura teoria de grupo, matemática. Ele pegou a eletrodinâmica axiônica geral e estudou todas as categorias de ondas que podem se propagar desse sistema de equações diferenciais aqui, de tipo Maxwell. Tá? Então, tem muitos estudos interessantes saindo sobre essa coisa. Então, eu estou só assinalando para vocês, porque, assim, tem resultados novos, tem coisas originais, muitas coisas ainda que podem ser feitas. Pessoal, Oi? Se o campo de fundo fosse campo elétrico? Se o campo de fundo for campo elétrico, vamos tirar outros, nós vamos fazer, a gente vai tirar fenômenos, é mais interessante, quer dizer, é mais complicado. Campo magnético de fundo dá uma situação mais simples. Campo elétrico de fundo você pode fazer também. Mas tem fenômenos no campo elétrico de fundo que não aparecem no campo magnético de fundo. Então, fica como tarefa, quem quiser fazer o mesmo exercício. Lineariza, só que ao invés de colocar um campo magnético de fundo, coloca um campo elétrico de fundo. A questão, né, você vai colocar um campo elétrico de fundo, então o teu campo elétrico total vai ser o E0 agora, mais o E. E o campo magnético de fundo não tem, então eu vou trazer isso aqui como a própria flutuação e o φ voltar. E o φ eu vou tratar como sendo o próprio delta φ. Então aí eu vou fazer a linearização. Onde tem E, eu vou substituir por E0 mais E, e vou guardar sempre os termos lineares em E, em D, em delta φ. E aí eu vou tirar as mesmas coisas aqui. Tá certo? Claro que, por exemplo, você poderia pensar, o campo magnético de fundo é como se você estivesse dentro de um solenoide.
campo magnético razoavelmente forte. E o campo elétrico de fundo você poderia pensar, digamos, vamos dizer que você queira propagar uma onda entre as plaquinhas de um capacitor, né? Então você tem um campo elétrico de fundo uniforme, você pode fazer o mesmo exercício, só que o campo elétrico tem mais efeitos interessantes. Tá? Esse termo aqui é mais rico. Aqui vai produzir um zero gradiente de delta aqui, que vai produzir mais algumas coisas. Então fica como tarefa fazer o campo elétrico de fundo e estudar os efeitos. Francamente falando, eu não vi na literatura, não conheço, mas pode ser que tenha, mas assim, vale a pena ver se tem ou não, pode ser até uma coisa de caráter original. Estudar os efeitos que as ondas eletromagnéticas têm em presença de um campo de fundo. Certo? Se alguém precisar de detalhes técnicos mais assim, elaborados, que mexer com a relação de dispersão, eu tenho uma série de relações comigo que vocês podem pegar, quem quiser aprofundar isso aí. Então isso aí eu estava só para fechar esse ciclo da eletrodinâmica axiônica e da não linearidade, né? Nesse curso aqui, como eu falei, nós abordamos a não linearidade de uma forma um pouco diferente. Não introduzimos a não linearidade a partir das equações de Maxwell em 4 dimensões. Então, nós estamos introduzindo a não linearidade a partir de uma eletrodinâmica em 5 dimensões, com o Chern-Simons. O Chern-Simons em 5 dimensões ele já nasce não linear. E aí quando você joga para 4 dimensões, você tem uma não linearidade induzida através desse campo φ. Então, pergunta, outra tarefa que se alguém quiser fazer. Agora, já que saiu da eletrodinâmica em 4 dimensões, tenta passar para a eletrodinâmica do plano. Aí faz mais uma redução dimensional. Quer dizer, o que nós tínhamos feito, né? Essa redução dimensional, nós partimos do campo em 5 dimensões e aí colocamos aqui o nosso campo em Minkowski e aí pegamos aí aquela componente φ. Então nós ganhamos uma eletrodinâmica com esse campo aqui com φ, com aquela eletrodinâmica que nós escrevemos. Agora a gente pode sair de 4 dimensões e ir para 3 dimensões. Então agora eu teria esse Mi aqui vai de 0 a 4, esse vai de 0 a 3 e esse vai de 0 a 2. Então eu vou ter agora, vamos chamar assim, um Ami barrado, que é típico das 3 dimensões. Aí a terceira componente espacial, o A3, eu vou chamar, sei lá, de um escalar S, e tem esse φ que vem das 5 dimensões. Então quando a gente escrever agora uma eletrodinâmica, esse Mi é 0, 1, 2, 3, 4, em 5 dimensões. O Mi chapéu é 0, 1, 2, 3, estou em 4 dimensões. E o Mi barrado é 0, 1, 2, estou no plano. Então aqui o que a gente fez? A gente abandonou a derivada em relação à quarta componente. Tudo aquilo que aparecia derivado em relação à quarta componente, de qualquer campo, era 0. Agora eu vou pegar a eletrodinâmica que eu escrevi agora, aquela eletrodinâmica que estava aqui, em 4 dimensões, a eletrodinâmica axiônica, e vamos pegar nessa eletrodinâmica axiônica tudo aquilo que depender da coordenada 3, que é a coordenada z, também é 0. Então eu vou terminar com um conjunto de equações de Maxwell, que vai ter de Maxwell e vai a presença de 2 escalares. Então eu vou ter, isso aqui vai ser o fóton no plano, e isso aqui são 2 escalares. Esse escalar é o erro das 5 dimensões, e esse escalar é o erro das 4 dimensões. E aqui eu tenho uma física planar. Então vocês podem, quem quiser fazer como tarefa, chegar na eletrodinâmica axiônica no plano a partir da redução de 4 para 3 dimensões. Eu fiz aqui na aula passada a redução de 5 para 4. Segue a mesma receita e vai de 4 para 3. E aí a gente ganha uma eletrodinâmica axiônica planar. Mais 2. Então, quem quiser fazer essa tarefinha, pode fazer também. Eu não vi nada sobre a eletrodinâmica planar também, a eletrodinâmica axiônica planar. Vale a pena explorar também. Tipo, são coisas assim, que como são questões mais novas, né, vale a pena tentar abrir
né? Tirar a vontade que algumas coisas podem ter na literatura, mas certamente outras não. Até porque essa eletrodinâmica axiônica é muito desenvolvida. Oi? Não, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Mas ela é muito desenvolvida no âmbito da matéria condensada. Então, às vezes, o cara a comunidade da matéria condensada não tem em vista certas coisas que nós temos. Então, às vezes, é interessante, a gente entra numa outra área, né? E a gente consegue colocar naquela área alguns conhecimentos ou conceitos que são mais próprios da nossa área. E aí a gente tem um ganho, quer dizer, os dois lados ganham, nós ganhamos e a outra área ganha também recebendo, né? Conceitos, ideias de outras áreas. Então, às vezes, pegar essas eletrodinâmicas é um laboratório muito rico, porque tem muitas delas bastante inexploradas. Às vezes, por exemplo, você vai olhar uma eletrodinâmica dessa na astrofísica. Aí, a pessoa na astrofísica está interessada em certos aspectos. Vai olhar na matéria condensada. Aí é outra. Aí vai olhar essa eletrodinâmica na física de partículas. Como colocar uma eletrodinâmica axiônica dentro do modelo padrão. Né? Como é que eu posso jogar efeitos da eletrodinâmica axiônica no modelo padrão? É uma outra questão. Então, tem várias questões que podem ser abordadas. Seria interessante, porque teria que se partir de um Chern-Simons em 5 dimensões, não abeliano, a partir de um Yang-Mills Chern-Simons em 5 dimensões. Tem muita discussão, isso aí é um campo rico na física matemática também. Na comunidade de física matemática tem bastante pessoas estudando essa discussão de invariantes topológicas, da física se passou para física matemática, né? Estudando aspectos de topologia dessas eletrodinâmicas axiônicas em dimensões pares. Uma aventura na virtualidade. Foi? Uma aventura na virtualidade. Virtualidade total. É quase que uma puxação mesmo. Verdadeiro baseado. Pode ser. Eu queria só explicar um pouquinho melhor. Dada a relação de dispersão, quais são os efeitos físicos que ele tem? Da relação de dispersão, né? A primeira coisa que a gente pode estudar, a primeira coisa que a gente tira da relação de dispersão, realmente é a relação entre a frequência e o vetor de onda e outros parâmetros, né? Outros parâmetros do modelo estudado. Esses parâmetros podem ser um campo magnético externo, pode ser um campo elétrico externo, podem ser outros parâmetros que a gente coloca, né? Outros parâmetros e campos de fundo. Você tira uma relação de dispersão em função, né, o que você precisa é a relação entre a frequência, vetor de onda e o que mais tiver. Aí a partir daí, a primeira coisa que você vai ver a velocidade de grupo. Aí você vai ver se a velocidade de grupo, por exemplo, depende do modo de polarização. Aí você pode ter a birrefringência. Tem materiais, tem cristais já conhecidos que são trirefringentes também.